Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 25 de janeiro de 2024 e este é o episódio 179 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e tenho comigo no estúdio em Paços de Arcos Pedro da Silva Martins, do novo supergrupo Cara de Espelho. Tornou-se conhecido do grande público com Diolinda, quarteto que entre 2006 e 2017 trilhou um caminho de sucesso com canções como Fado Toninho, Um Contra o Outro ou Seja Agora. Desenvolveu paralelamente um bem-sucedido percurso como escritor de canções para outros artistas, casos de Ana Moura, António Zambujo, Cristina Branco ou Marisa, tendo também deixado a sua marca como autor de todas as letras e músicas de Desalmadamente, álbum editado por Lena D'Água em 2019. No ano passado regressou às lides musicais com Cara de Espelho, coletivo que o junta ao irmão, Luís José Martins, e também a Carlos Guerreiro, Nuno Prata, Sérgio Nascimento e Maria Antónia Mendes, músicos ligados no passado e no presente a projetos tão marcantes quanto Gaiteiros de Lisboa, Ornatos Violeta, Humanos ou A Naifa. Olá Pedro. Olá. Bem-vindo aqui ao Posto Emissor. Muito obrigado. E obrigado nós por teres aceitado o convite. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Separando o cristão do taoísta, do judeu, do islamita, do ateu ou do budista, do batista mirandês. Como vês, sobra muito pouco português ao par. E que tal juntar a malta numa boa, corridinho de Lisboa, volta e meia rodopar. Triste é quem fica a ver dançar. Começando logo pelo início, eu pergunto-te como é que se deu este encontro destes 6 músicos de Cara de Espelho? Foi uma coisa que nasceu espontaneamente ou foi daquelas coisas que foi sendo maturada ao longo dos anos à espera que as vossas agendas se conjugassem? Sempre houve assim, houve um elo que nos ligou além da música, que somos amigos há muitos anos e amigos de casa. Por exemplo, a Mitó é minha amiga ainda antes de eu ter Diolinda. Ela acompanhou os meus primeiros passos na música, assim como eu acompanhei os dela. E portanto havia há esse elo de ligação que é a amizade. Depois ia surgindo aqui e ali aquela, era giro a gente fazer isto, era engraçado. Lembro de falar com o Prata, olha, um dia era fixe fazermos uma canção juntos. Com o Carlos Guerreiro tivemos uma experiência muito gira que foi Gaiteiros de Lisboa e Diolinda, um espetáculo bem que foi muito engraçado porque misturámos as duas bandas. Não foi uma banda a tocar músicas de uns dos outros, uma banda a tocar música da outra. Não, juntámos tudo e fizemos uma banda. E correu muito bem esse concerto, mas acabou por não ter muita expressão nem outros concertos além daquele concerto que era para o Misty Fest, acho eu. E depois na altura ficou isso tudo no ar, e o pretexto acabou por ser um encontro fortuito entre o Carlos Guerreiro e o Sérgio Nascimento, que se encontraram na altura da pandemia e acho que foi o Sérgio que lançou o desafio ao Carlos. A gente falámos com o Pedro fazia umas canções e fazemos uma nova banda. E assim foi, lançaram este desafio e com aqueles nomes eu disse, eu faço as canções, faço as canções, mas quero participar, quero tocar nessa banda. Exato, não é? Exato. Desta vez quero mesmo tocar nessa banda para estar com o Carlos Guerreiro e com este pessoal. É um luxo, não é? E depois foram-se juntando os outros nomes. O meu irmão era óbvio porque da experiência que o Carlos tinha tido com Diolinda também, criar aquele tipo de cordofones e aquilo que trazia o Luís. A voz da Mitó também de repente fazia todo sentido aqui. E o Nuno Prata, a história do Nuno Prata é muito engraçada porque fomos ver um concerto a um sábado, um concerto da Joana Sá, da pianista, no Teatro Bairro Alto, e cruzámos e ele apanhou uma conversa
entre eu e a Mitó, já não sei, sobre este projeto. E na terça-feira recebo uma mensagem do Nuno: precisam de um baixista. Olha, eu estava a escutar a vossa conversa. Exato, foi isso. Ouvi dizer que vocês têm uma banda, se precisarem de um baixista. E pronto, lá veio o Nuno Prata o Nuno Prata dos Ornatos Violeta para esta aventura. Ver a nossa cara particular no espelho comum, escreve o Sérgio Godinho num texto sobre este disco. Como é que foi o processo que levou a este nome Cara de Espelho? Eu sei que ele surge logo mencionado, o termo surge logo mencionado na primeira canção do disco, mas como é que chegaram até... Foi um nome fácil de encontrar? Ele destacou-se ou foi... Lá está, foi um pouco... não foi pensado. Não nos preocupámos muito com o nome do coletivo. Portanto, tínhamos aqui sabíamos que ia surgir. Eu lembro-me de algumas pessoas, alguns de nós mais preocupados, devíamos dar um nome a isto, até para comunicar, dizer, olha, vai uma banda tocar não sei o quê, vai gravar, ter um nome qualquer. E eu lembro de dizer, isto vai parecer, quando estivermos juntos, quando estivermos a gravar, quando estivermos a fazer misturas, alguma coisa entre nós vai surgir. Não nos vamos preocupar muito com isso. Mas é que de facto íamos gravando e o nome não existia. E andávamos ali um bocado aflitos. E às tantas, depois de uma lista muito grande de nomes, surgiu esta ideia de Cara de Espelho. Porque Cara de Espelho fazia parte da música Cara Que É Tua. E ao fim e ao cabo era uma música que fazia o laço entre todas as canções do disco. E ao mesmo tempo também trazia esta imagem desta personagem, o Cara de Espelho, que é um pouco aquilo que estas canções traziam. Portanto, é um pouco essa ideia de pôr... Vermos-nos nelas, não é? Vermos nelas, estamos a pôr um espelho à frente das pessoas, onde as pessoas, a própria letra da canção diz ver a cara que é tua, não é? E é um pouco essa foi isso que teve depois também por trás desta decisão. Sobre a letra desta Cara Que É Tua, conversas como o Cara de Espelho assim batizado tem os defeitos dos outros espelhados. Esta canção parece uma boa reflexão sobre aquela noção que eu acho que nós hoje em dia temos um pouco também, se calhar ampliada pelas redes sociais, de que somos às vezes muito rápidos a apontar erros aos outros, quando na verdade não olhamos para nós e não nos apercebemos que estamos a fazer, se calhar, ou a cometer exatamente os mesmos erros. Esta canção nasceu de algum episódio em particular ou foi mesmo esta noção tipo de... convém que nós olhemos mais para nós próprios às vezes? Sim, não nasceu desta personagem, a canção conta a história desta personagem. Aquilo que eu imaginei era uma figura que em vez de cara tem um espelho. E um pouco esta ideia que nós não nos gostamos de ver quando alguém nos mostra. Quando alguém nos diz, nos aponta defeitos, nós não gostamos. Há uma das canções novas que temos, que agora começamos a trabalhar, ainda aprofunda mais isso, que é aquela característica que nós temos muito, que é que eu agora por acaso ainda vi espelhado agora num destes cartazes que andam aí de uma marca de móveis sueca. E li comentários de pessoas como assim: como é que é possível uma marca estrangeira estar a apontar esta coisa que alguém de fora nos venha dizer aquilo que nós somos? Não pode ser, mas nós somos os primeiros a criticar-nos, não é? O português é autodestrutivo, mas se vem alguém de fora dizer... um bocado aquela ideia de ninguém pode dizer mal da minha mãe a não ser eu próprio, não é? Exato, é um pouco isso. E portanto foi um pouco essa ideia que teve subjacente a esta construção da letra, porque realmente há esse lado, não é? Temos este lado meio bipolar de dizemos muito mal de nós próprios, mas se alguém nos põe um espelho à frente, nós atiramos pedras para o partir.
O que também, obviamente que isso diz muito de nós enquanto identidade de povo, não é? Mas é muito masoquista também, não é? A dada altura, porque nós falamos muito, até à exaustão, mal de nós próprios, não é? E se calhar às vezes alguém vem de fora e até diz mal de uma forma até construtiva, se calhar, e nós não aceitamos, porque queremos é destruir-nos a nós próprios. Exato, nós é que temos nós é que temos nós é que temos esse direito, não é? Esse direito é nosso, não é de quem vem de fora não tem direito nenhum a expressar uma opinião sobre nós próprios. O facto de os elementos da Cara de Espelho terem currículos tão recheados e tão marcantes na música portuguesa deixa obviamente a fasquia aqui muito alta. Isto foi uma coisa que é óbvio. Eu presumo que se calhar se não se tivessem conseguido abstrair de que iam ter muitos olhos e muitos ouvidos em cima de vocês depois disto estar cá fora, se calhar a experiência de estúdio tinha sido um bocadinho mais mas conseguiram de alguma maneira pensar, espera, isto é uma coisa nova, vamos sem expectativas para o estúdio e vamos ver o que é que acontece. Foi fácil entrar nesse mindset ou essa pressão de nós vimos todos nós com um currículo extenso e respeitável, portanto isto tem de ser uma coisa muito boa, porque senão... Não houve assim muitas preocupações nesse aspecto. Eu acho que uma das coisas que sentimos todos era a mochila que trazíamos às costas, deixá-la à porta Exato. Do estúdio e irmos divertir a fazer qualquer coisa ou que nunca fizemos, ou procurar outras coisas. Lembro-me de naturalmente cairmos em espaços que eram de outras bandas onde passámos e deixar, não é por aqui o caminho, ou não é, e fomos um pouco apurando isso, mas lá está, estamos a falar e aqui não me estou a incluir, estamos a falar de músicos super talentosos, porque eu não estou a incluir, porque eu ali daqueles, eu sinto que sou o que não é tão instrumentista, não é mas escrevo as canções, portanto compensas de uma maneira de outra forma, e tenho que escrever bem, porque senão para estar ao nível daquele pessoal. E portanto o que acontece ali é que é tudo tão há ali tanta riqueza naquele pessoal que as coisas nascem de uma forma super natural. E agora tivemos a ensaiar canções novas e já se sente aquele já é um lugar, não é? Já não é uma procura de um lugar, aquele já é um lugar onde tiramos para lá uma canção e de repente a canção esse lugar, essa procura ou pesquisa por esse lugar que na verdade é uma identidade que é vossa, não é? Foi desafiante encontrá-la, tendo em conta aquilo que tu estavas a dizer, o facto de vocês terem percursos bastante ecléticos até, quer dizer, ouvindo uns Ornatos Violeta, ouvindo os gaiteiros, tipo, até pode haver pontos em comum aqui ou ali, mas são projetos obviamente dispares, e o vosso trajeto é muito de cada um individualmente, se calhar bastante diferente um do outro. Esta procura por uma identidade comum e lá está, não cair naqueles territórios de isto se calhar está a soar um bocadinho Ornatos, ou isto está a soar um bocadinho. Foi desafiante encontrá-la, foi super natural. Foi super natural, porque de repente o processo geralmente nascia de maquetes que eu fazia. Eu fazia uma maquete em casa, maquetes com instrumentos, um pouco com as cartas na mesa, que era com a voz da Mitó, com o Carlos Guerreiro, o universo do Carlos Guerreiro, com o Prata, com o Sérgio Nascimento, que traz uma orientação mais pop, aqueles balanços mais pop que são também de repente também põem aqui as coisas no outro plano, e todos esses ingredientes. Eu tentava fazer uma maquete que aproximasse estas coisas todas. Depois passava para o Carlos Guerreiro. Carlos Guerreiro transformava aquilo, apropriava-se daquilo, porque as coisas não tinham. Quando eu fazia aquelas maquetes, eram maquetes sem qualquer compromisso. Portanto, eram maquetes para serem
fosse alguma coisa aproveitada, porreiro, mas se não fosse também, tudo bem. Aquilo era só um ponto de partida para o Carlos Guerreiro, apropriava-se daquilo, fazia. O Carlos Guerreiro é incrível porque de repente cria instrumentos, inventa instrumentos para a canção. Há uma canção que é o Testa de Ferro, que ele inventou uma coisa que bate uma coisa que eu chamo de coisa, mas aquilo é um já tem um nome ou ainda não? Já tem nome, é o carretofone, porque aquilo é feito com um carreto de pesca. E é tocado como se fosse uma cana de pesca. Estamos a mexer o carreto e aquilo está lá sempre a rodar. Pá, e é uma coisa incrível, um som. E faz todo sentido ali. E lá está, esse privilégio. É um luxo de repente ter fazer uma canção e alguém faz um instrumento para aquela canção propriamente dita. E o Carlos trouxe isso. Depois a canção, o Carlos trabalhava, apresentava a maquete dele. O Luís ocupava o espaço que tinha, o Nuno Prata pegava nas às vezes até ideias graves do Carlos, algumas flautas mais graves que ele tem, e construía a partir daí a sua linha de baixo. E depois, claro, a Mitó punha a voz na canção e aquilo de repente era logo outra coisa. E pronto, foi assim o processo, e acho que foi um processo muito natural e onde cada um teve a dar um pouco do seu sangue para este ser comum. Há uma linha, se calhar a vossa veia se calhar tradicional é aquela que se calhar atravessa, diria eu, de uma forma mais forte as canções e obviamente o Corridinho Português, que foi uma das primeiras canções uma das duas canções que nós ouvimos, inicialmente coloca, o que eu acho engraçado é que coloca a tónica na falta de sentido de tentarmos encontrar o que é ser português sem reconhecer que Portugal é uma manta de retalhos e que há séculos que reúne diferentes religiões e heranças e nacionalidades e o que seja. Quão utópica é que te parece a ideia de juntar a malta numa boa a um corridinho de Lisboa? Eu pergunto isto no momento em que está a ser organizada uma manifestação anti-imigração a ter lugar num Martim Muniz, onde se calhar este corridinho faria grande sentido. Ia soar bem, não é? Quem sabe era gira aparecer essa música como pano de fundo, mas eu acho que é absurdo, não faz sentido nenhum se nós formos cada um de nós a fazer o seu teste genético. E eu já fiz o meu, e convidaria, aliás, devia ser obrigatório até cada um fazer o seu teste e perceber que é um absurdo esta coisa desta busca louca, que não há outra palavra, não é? Louca da pureza e deste sentido de sermos puros e tudo ter que ser puro é um absurdo, não faz muito sentido. E esta ideia do português, desta ideia do português sempre foi plural, sempre foi um povo que desde sempre se misturou com outros povos, sempre foi resultado de misturas. Há uma das outras canções que é o Genuinamente, também fala disso mesmo, dessa ideia de que o que é ser genuinamente português. É um absurdo, não é? Não faz sentido. Se nem Afonso Henriques era por português. Exato. E portanto não há assim, acaba por isso não fazer sentido nenhum. E pronto, acho que fazia falta a muita gente fazer assim um teste genético, só para perceberem ou restarem um pouco da sua genealogia e perceberem que se calhar há 100 anos tinham antepassados de outros países e que estavam a passar pelas mesmas dificuldades que estão a passar estas pessoas que vêm para cá e que estão a tentar fazer pela vida e esta ideia louca de que temos que ser puros vem completamente destabilizar isto, por estas porque essa noção da coisas pureza, todas em causa. Essa noção da pureza traz a exclusão consigo, não é? Poderia não trazer de alguma maneira, podia ser tipo, ok, mas porque tens essa ideia, mas convive bem com as outras coisas, convive bem com a diferença, não é? Podias Claro.
podias pensar nisso na mesma, mas conviver bem com a diferença e não se convive, não é? Depois, além não só não se convive, como essa diferença é acirrada cada vez mais. Claro, e depois também há o outro lado absurdo, que é as mesmas pessoas que defendem isto aqui em Portugal, se forem ter com as mesmas pessoas que defendem isto em França, não é? Pá, vamos ver como é que um português como é que se sente, não é? Como é que se sente, estando não é? do outro lado, não é? O Le Pen adora os portugueses, não é? Claro. Isto ironicamente falando. Sim. E então é um bocado absurdo, não faz muito sentido, não faz sentido nenhum. Nessa alusão ao Le Pen e passando para outra canção chamada Doutor Coisinho, que eu acho que traz também aquela ideia do dividir para reinar, criticando quem se aproveita do medo da diferença para vender discursos racistas e xenófobos e homofóbicos, o que seja. Aliás, basta ouvir versos como Saudosista Lazarento, que eu acho que é uma conjugação genial de palavras. E de repente está lá outra coisa. Sim, está lá outra coisa, achei genial. Ou é um Le Penzinho pequenino de brinquedo, para perceber a quem é que se refere esta canção. Tal como acontece nas histórias do Harry Potter, onde o vilão Voldemort era aquele cujo nome não deve ser dito, tu achas que é melhor não repetir demasiado o nome desta pessoa em específico, ou achas que já estamos para lá disso e que já é tarde demais para não nomear? Para não nomear ou para não... Não, acho que está presente e cada vez mais e é algo com que vamos ter que conviver e que vamos passar alguns anos a conviver com isto. Mas pronto, faz parte. Eu pergunto isto porque na verdade nós vemo-lo a toda a hora, em toda a parte neste momento, quer seja nos jornais, na televisão, ouvimos-lo nas conversas de café, ouvimos o nome dele em toda a parte, e há um pouco aquelas pessoas que acham que não se lhe deve dar tanto destaque, e as outras que pensam que ok, mas há muita gente que vota nele ou que tenciona votar nele. Como é que o que é que tu pensas nesta? Eu acho que mais do que ignorar o elefante na sala, acho que temos que olhar para ele e perceber como é que temos que lidar com aquilo, não é? Com aquele elefantezinho que está ali. Mas é uma questão e perceber também que ao fim e ao cabo, pronto, o lobo que está ali já veste pele de cordeiro, mas por baixo daquela pele está ali ainda o lobo, e é preciso. Estamos a crescer com isso. Eu acho que também estamos num momento em que houve um choque. E as cartas estão todas na mesa, não é? As cartas estão na mesa, as cartas são óbvias e estão na mesa. E estamos a aprender a lidar com isso. Eu acho que faz parte percebo perfeitamente dessa linha de tentar ignorar a pessoa, e de repente agora se calhar faz sentido enfrentá-la. Pronto, está aqui, vamos assobiar para o lado já não. Não faz sentido isto. Porque é urgente combater algumas ideias. Acho que é aquilo que eu sinto. Tanto na música como não só. Acho que há muita coisa aqui em jogo para ignorarmos. E temos que ter esse cuidado. Há uma coisa que se tornou se calhar mais óbvia nos últimos tempos, porque surgiram alguns estudos sobre o assunto citados na imprensa, que dizem que o Chega está a chegar em força aos mais jovens, às camadas mais jovens, ao eleitorado mais jovem. Tu achas que, não sei, pergunto-te, que a escola se calhar devia fazer um trabalho mais forte a mostrar os perigos dos extremismos, não é? Que estiveram tão, no último século, estiveram tão presentes. Eu pergunto isto até porque eu lembro-me quando andava na escola, nós falávamos do nazismo, falávamos do fascismo em termos gerais, mas depois nunca chegávamos ao 25 de Abril. Pois não. A matéria quase ficava no fim do livro. Se calhar essa
eu acho que é uma falha grande, não é? Sem dúvida. Eu não sei como é que as coisas estão hoje em dia, se continuam assim, não tenho filhos, portanto não sei até que ponto é que a história, mas se calhar era mais importante fazermos um trabalho sério nesse sentido, não? Da parte da educação. Sim, uma coisa é certa, é que, apesar de tudo, sente-se que com a história repete-se. Acho que as pessoas não aprendem muito com a história. Não sei se e por mais que se fale disso, a história acaba por não ficar esquecida, ou passam 2 gerações e as pessoas já não têm a mesma e estamos aqui a falar de 2 pessoas que nasceram depois do 25 de Abril, na verdade. Portanto, nem eu nem tu vivemos, nem o antes, nem o durante, não é? Mas talvez tivemos pessoas próximas que viveram e que sofreram na pele um regime e um tipo de pensamento político que foi muito presticial para a população naquela época, e estamos um pouco polarizados com esse. Agora, também há outras pessoas que se calhar estão polarizadas de outra forma. Claro. Faz parte também disto. Nós, na verdade, estamos a falar disto porque o Cara de Espelho é um disco claramente politizado. É um disco, basta escutar este Doutor Coisinho, ou Política Antropófago, ou Testa de Ferro, ou até o Paraíso Fiscal. E era por isto que eu estava a ir por este caminho. E perguntava-te também, tendo em conta que não nasceste em época de 25 de Abril ou pré-25 de Abril, tu sentes que no teu tempo de vida nunca foi tão importante falar ou ter esta música que é música de intervenção, não querendo ter o música de intervenção aqui como um chavão, mas é uma música que intervém de forma bastante clara politicamente e socialmente. Achas que este é o momento em que o momento que tu viveste até agora é o momento em que achas que isso é mais necessário? Eu fui sentindo. Eu lembro-me que em 2011 fiz o Parva que Sou. Ia falar disso mais à frente, mas quando vai. Mas, e foi um momento em que a música respondeu a uma coisa, a algo que eu sentia naquele momento. Portanto, estava a responder a uma situação que eu via à minha volta e entre a maior parte dos meus amigos estavam a passar naquele momento. E hoje em dia também isto são canções que eu senti necessárias pôr cá fora, e são respostas um pouco àquilo que se passa à nossa volta. E porque eu acho que um autor não pode estar desligado do mundo que o rodeia, e eu nas minhas canções, apesar de também fazer outro tipo de canções que não sejam tão, tenham este polo tão ativo, isto é um pouco uma resposta que eu sinto urgente e necessária de dar hoje em dia, e tem a ver com as circunstâncias. As canções foram feitas antes de termos estas eleições antecipadas, de tanto do Trump ser evidente, quase certa a sua vitória nos Estados Unidos. Há aqui uma série de coisas que aconteceram já depois. Os desastres que se avizinham ainda não estavam presentes. E ao fim e ao cabo eu sinto cada vez mais urgente pôr essas canções cá fora e dar esta resposta como autor ao mundo que eu tenho aqui, que eu tenho à minha volta. O Testa de Ferro, eu acho que é um exemplo ótimo da razão pela qual o nome Cara de Espelho faz tanto sentido neste projeto, porque gira um pouco os binóculos para nós, enquanto sociedade. Quero ser testa de ferro de um qualquer peixe graúdo.
quão difícil é que tu achas que é nós desligarmos desta noção do desenrascanço à portuguesa ou da cunha ou do. Tu achas que é uma coisa que está demasiado presente na nossa identidade para nós algum dia nos conseguirmos livrar desta coisa? Eu falo disto e na verdade estou a falar deste desenrascançar portuguesa, mas claro, se tu fores para outro país encontras exatamente os mesmos problemas. Portanto, mas nós, lá está, o nosso prisma. Eu lembro sempre lembro do Condiolinda, do Movimento Perpétuo Associativo. Sim. Tínhamos que era uma canção também que era o Vão Sem Mim Que Eu Vou Lá Ter, que era uma expressão que era de um desleixo total, não é? E lembro de cantarmos essa canção na Alemanha e acharmos, este pessoal, tocar na Alemanha, isto vai ser tipo, isto não. E eles dizerem, não, claro, isto também acontece aqui e tal. E eles cantavam, e ver uma plateia de alemães a cantar Vão Sem Mim Que Eu Vou Lá Ter era impagável. E pronto, então há esse lado de realmente termos esse desprendimento com a responsabilidade, não é? E se calhar está super enraizada e faz parte do nosso ADN social. E há aquela coisa também que é aquela coisa que os pais dizem para os filhos: olha, tenta ser esperto, tenta safar-te da melhor forma que não podes. Exato, não te deixes comer, ser mais esperto que os outros. Há assim sempre aquela coisa que nós vamos ouvindo. E aqui há uns anos eu lembro-me, é assim, estuda e arranja um bom emprego no Estado, porque o Estado é que é bom pagador. É bom pagador, e pronto, aquela arruma-te ali naquele cantinho e pronto. Isso vai-se enraizando, claro, e depois a chico espertice é uma doença, daquelas doenças hereditárias que vai andando por aí, que tem muita incidência em Portugal. Paralelamente a esse discurso, aquilo que estavas a dizer, dessa ideia dos pais, tens de safar de alguma maneira, há um discurso que também tem crescido muito nos últimos anos, que é aquele discurso da meritocracia. Sim. Como é que tu encaras essa é uma falácia ou efetivamente acreditas que o mérito ainda vale muito ou que vale muito nos dias de hoje? Sim, eu acho que vale, trabalha-se para isso, não é? Às vezes não se é compensado da melhor forma e se calhar nem... E há muita gente com razão de queixa nesse aspecto. Mas sinto também que é um... olha, só para tu veres, isto no sentido também tem a ver com isso também, que é o facto de neste momento, para nós como músicos, faria sentido, se calhar, com a idade que temos, pensar agora estou a pensar na minha carreira, na minha carreira a solo, fazer aqui um disco a solo e não sei o quê. E tu olhas à volta e não vês muita coisa acontecer como cara de espelho, que é de repente, pessoal, faz uma banda, não é? Sim. Com a nossa em idade. Vários sentidos, não vês em vários sentidos. Em vários sentidos, para fazer uma banda, trabalhar em conjunto, não olharmos para a nossa bolha e isso também é um bocado uma resposta no sentido de ir à procura de uma coisa em conjunto, que também é um pouco um fito que trazemos aqui com esta proposta. Que eu acho que reflete um pouco uma coisa que eu acho que ao longo dos anos fui falando muito sobre este assunto, porque acho que se foi notando cada vez mais que os músicos portugueses
estão mais próximos uns dos outros do que estavam. Não sei se tu sentiste isso quando os de Olinda começaram, mas houve uma altura que a ideia que se tinha de fora, não é? Eu que não sou músico, era que havia muitas capelinhas e que as pessoas não se mostravam muito e que não havia muitas colaborações, e depois olhávamos para o Brasil e de repente toda a gente colaborava com toda a gente, não é? E de repente eu acho que esse panorama, felizmente, digo eu, porque acho que isso só é enriquecedor, mudou, foi-se alterando muito nos últimos, se calhar, 20 anos, não sei, ou 10, 15 anos, não sei. Acho que se alterou muito, e isso também reflete um pouco esta vossa junção, não é? Músicos tão diferentes de... Sim. Eu acho que de repente eu nunca senti essa. Eu confesso que nunca senti muito essa distância, porque fui conhecendo depois as pessoas e fomos criando ligações extra música e acabamos por estar juntos tantas vezes e tanto fazer. É a nossa área, é o nosso. Mas olha, a maior parte das vezes estou com o pessoal, colegas, não falamos de música, estamos a falar de outras coisas e também é saudável, também é bom. Agora que o disco, estás a um dia deste disco estar cá fora, eu tenho sempre muita curiosidade em perceber o que é que um músico sente quando de repente um trabalho com o qual conviveu ao longo de tantos meses, anos às vezes, o que é que sente no momento em que ele de repente vai deixar aquilo que muitos músicos dizem, vai deixar de ser meu e passa a ser do mundo, não é? Suponho que seja um misto de sentimentos e de... Quais é que são as expectativas que tu hoje, a um dia deste disco estar cá fora, tens para ele? Opa, olha, eu sabes que nestes últimos dias tem-me caído um bocado a ficha, no sentido em que de repente isto passa de ser um grupo de amigos a divertir-se a fazer música e a divertir-se imenso e a rir-se, e este grupo tem muita graça, tem todos muita graça e está sempre a rir, é super divertido, e depois acabar por sentir que isto, calma lá, que vai haver aqui gente a ouvir isto, ou que vamos ter que tocar isto ao vivo, e isso, só agora que a ficha está a cair e eu estou-me a sentir assim um bocadinho em pânico, porque vamos ter que pronto, estamos a ensaiar, claro que estamos a ensaiar, mas está a ser super divertido, mas o ensaio é como se estivéssemos em casa, com amigos, numa sala e tal, e de repente isto está a ganhar uma expressão que nós ainda não... Eu ainda não interiorizei bem isso, né? Ainda vou interiorizar. Então o facto disto agora, de repente, já saíram algumas canções, 2 canções, é uma banda nova, é um som também diferente. Naturalmente as pessoas também vão... Há tanta coisa a acontecer... pronto, a minha expectativa é um pouco que isto, pronto, que as pessoas ouçam e que esteja, que se sinta que é um espaço, que é um lugar que esteja lá, e que se as pessoas quiserem ouvir, ouvem, se não quiserem, não ouvem, se podem estar distraídas com outras coisas também, mas aquilo está lá. Voltando àquela ideia, tu falaste há pouco do Parva que sou. O Portugal de hoje obviamente é bastante diferente do que era quando em 2011 vocês nem nunca chegaram a editar aquela canção. Foi uma canção que tocaram ao vivo, Parva que sou, mas no fundo a mensagem eu acho que obviamente é tão premente hoje quanto era, se não mais, pois é. quanto era naquela altura. Os versos que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar, infelizmente encaixam bem na geração mais qualificada de sempre, que depois, enfim, não vê isso reconhecido. Estes 13 anos depois, tu observas uma nova geração mais ou menos conformada com o estado das coisas? Não sei, não te sei dizer. E eu acho que... Porque esta canção, na verdade, punha um bocado tipo... Também nos punha a olhar para nós próprios, que é tipo, papai, nós temos estas razões de queixa, mas na verdade temos de fazer alguma coisa e estamos presos, não é? Sabes que essa canção para mim foi o meu primeiro... a canção é o meu primeiro murro na mesa, em termos também para ti pessoais.
que é de repente, calma lá, pá, isto a gente tem que fazer alguma coisa. E esta personagem que dá um murro na mesa e que isto não pode continuar mais, sou eu também um pouco ali. Pá, sou eu isso. E depois uma série de pessoas se identificaram com aquilo. E eu acho que, pá, está latente. Eu ainda ontem passei na Assembleia ali ao pé da Assembleia da República à noite e aquilo estava cheio de jovens polícias com as suas reivindicações que estão também a tentar fazer alguma coisa pela sua carreira e pela sua profissão. As pessoas precisam sempre de exteriorizar e de às vezes bater com a mão na mesa para quando se sentem mal. Eu acho que isso é humano e é perfeitamente saudável natural. também, não é? E é saudável. É saudável termos também esse exercício de ir exercitando esse músculo para quando batemos na mesa, depois a mão também não doer muito. O que com a sombra que temos do país de brandos costumes por cima às vezes não é fácil, não é? Não é. Mas pronto. Mas também se chega a mostrar o nariz ao pessoal, o pessoal também não. É verdade. Eu sei que esta pergunta pode ser bastante ingrata, tendo em conta que tens um disco novo, de um projeto novo a sair, mas eu presumo que haja muita gente que nos vai ouvir que gostaria de saber se algum dia os de Olinda ponderam voltar a juntar, seja ao vivo, seja em disco, seja o que for, ou este capítulo é um capítulo encerrado para ti, a teu ver hoje, não é? Não, sim, nós, aquilo que ficou combinado era um dia se achássemos pertinente e fizesse sentido voltar, era uma questão de pensar e ver com todos se estavam todos na mesma onda. O que acontece é que de Olinda é um fardo incrível que nós carregamos às costas e super foi uma coisa maravilhosa que nos aconteceu a todos e acho vocês fizeram acontecer. Que nós fizemos acontecer, sim, mas que de certa forma este tempo que a gente tem passado sem Olinda também nos permite fazer coisas que nós de outra forma não faríamos. Claro. E isso também nos dá. Olinda está lá, é super. Está naquele sítio, é uma coisa que nos orgulhamos muito de ter feito. Mas pronto, mas a vida também nos avança e também é bom termos outros desafios. E de Olinda, era aquela coisa que tipo, sentava-se, tocava e as pessoas todas estavam a cantar as canções do princípio ao fim e tal. Isso é super incrível, mas já não tinhas aquela coisa de conquista, sabes? De ir saltar e ir para um palco e ir conquistar pessoas, ou no meu lado de compor e de ter o desafio de um disco desconhecido, tipo, como fiz com a Lena também, que era assim uma proposta. E pronto, todos nós estamos a fazer coisas que estamos a adorar fazer e pronto, um dia que faça sentido isso acontecer, acho que somos os primeiros a despertar para essa possibilidade. O trabalho que tu desenvolveste com a Ana Moura no Desfado em particular não só teve um grande impacto no percurso dela, como eu olhando agora se calhar até à distância, se calhar trouxe muito público que se calhar não estava tão virado para o fado e de repente encontrou ali se calhar uma porta de entrada para um género musical que nos é obviamente muito, muito querido a todos. Como é que
tu viste o percurso da Ana depois disto, particularmente agora neste último disco, que é um grito de independência em termos práticos, não é? Em termos de estruturas, mas também às tantas um grito de independência em termos estéticos, porque de repente ela conseguiu trazer para a sua música muito daquilo que é também a sua herança e que ela se calhar nunca tinha conseguido levar para ali. Como é que tu viste este passo da Ana? Opa, foi incrível, acho que foi muito corajoso, porque de repente não é fácil, e imagino para ela não deve ter sido nada fácil de repente cortar com uma série de cordões que aprendiam a terminar o fado, as estruturas, a equipas técnicas, uma série de coisas que ela teve de cortar para dar este passo. Mas sobretudo é uma atitude de coragem que eu valorizo muito isso. E em termos artísticos, um artista quando se acomoda, eu não dou assim, pessoalmente não valorizo muito. Agora quando sai um pouco da sua zona de conforto e dá um salto para um abismo que nunca se sabe onde é que vai parar. Eu prezo mais esse tipo de artista, que é esse tipo de coragem. Acho que a Ana teve super corajosa e de certa forma abriu ela com o Desfado. Eu acho que com o Desfado com o disco Desfado, não estou a falar da canção Desfado, com o disco Desfado ela abriu uma porta para novos autores, não é? De repente apareceram uma série de novos autores a escrever para fado ou para desfados, pronto, que era um pouco mais essa ideia. E ao mesmo tempo traz uma jovialidade para o fado que o fado não tinha, porque eu lembro-me, e era uma daquelas coisas críticas que eu fazia, porque antes do Desfado desse disco, eu ouvia miúdas, eu estou a falar de miúdas porque elas eram mais novas do que eu, não é? Miúdas a cantar fado que pareciam senhoras idosas, porque as letras que cantavam eram da coitadinha e de não sei o quê. E de repente aquilo que a Ana traz é essa jovialidade, e eu acho que o fado lá está também a pureza. Estamos a falar por causa do puro, e é também um absurdo dizer que o fado tem que ser uma coisa, né? E o fado não tem que ser. O fado é um organismo vivo que cresce e vai para vários sítios, e que tem, e sem dúvida que ela fez um trabalho incrível. Eu ia perguntar precisamente acerca disso, porque vocês falam do fado em vários momentos deste disco, particularmente no Fadistão e no Genuinamente, e lá está aquilo que dizes. Neste momento há fadistas a fazer percursos muito distintos e a provar que é uma linguagem viva, tal como tu dizias. Esta interferência das outras estéticas é, a teu ver, crucial para a sobrevivência para a evolução, será, não é? Mas para a sobrevivência também, porque a dada altura se calhar as gerações mais antigas ouviam fado de uma maneira diferente, e nós, lá está, se calhar por isso é que estamos a falar disto, e se calhar o Desfado teve aí uma importância, o Desfado, o disco em si, a Ana ter dado aquele passo foi importante nesse sentido de mostrar o género a gerações que se calhar estavam viradas para o outro lado, mas se calhar estas interferências são vitais, não sei. O fado sempre teve interferências. Sim, se tu ouvires os primeiros discos que existem gravados de fado, o fado era totalmente diferente do fado que a Amália cantava. Portanto, a guitarra era tocada de forma totalmente diferente de como os guitarristas do tempo da Amália tocavam. Portanto, o fado convive. O fado sempre teve as portas e as janelas abertas para outro tipo de música, e para outros tipos de música, e sempre absorveu muito de tudo. Portanto, o fado é isso. O fado acho que é um campo de experimentação do que é atual, e de estéticas diferentes, e de líricas também diferentes. É giro, para mim é sempre, o fado para mim é sempre um exercício de
como é que eu vou estragar isto? E na verdade, depois da Ana, colaboraste, escreveste canções para a Marisa, Cristina Branco, António Zambuja, Cuca Roseta. Essa tua relação criativa com o fado, tu consegues encontrar a gênese dela? Onde é que tu percebeste que o fado era uma coisa que te fascinava? Ouvias fado em criança? Ouvia. Sabes que há uma coisa gira, que é o primeiro filme sonoro português é do Leitão de Barros, e é a Severa, o filme A Severa. E aquilo, a minha família materna, a minha avó, do lado da minha avó, todos participaram nesse filme. Então, tipo, uma das primeiras imagens de alguém com um child a ouvir fado, a ouvir a Rua do Capelão cantada nesse filme, é a minha tia Eulália, que é também a tia da Ana, e portanto há um lado, uma ligação familiar e de uma raiz muito profunda em relação ao fado. Toda a gente cantava o fado, toda a gente tinha tios meus que eram guitarristas e que acompanharam vários nomes do fado, desde o Alfredo Marceneiro, e depois tinha a minha mãe que cantava muito fado e cantava muito bem, e que eu fui embalado a ouvir fado. E portanto o fado para mim esteve sempre presente. Bem, há pouco tempo também nos meus estudos de genealogia cheguei à conclusão que tive um trisavô que foi contemporâneo e morava na porta ao lado da Severa. Portanto, foi contemporâneo da Severa. Portanto, o fado houve ali sempre uma ligação à minha família, principalmente o lado materno. E toda a gente cantava o fado, eu ouvia o fado, mas eu nunca. Eu tenho um tio que canta o fado, que é o único tio-avô que eu tenho vivo, que é o Zé Camacho, que é de Braga e canta incrivelmente o fado, de uma forma que já não existe de fado, que ele ainda preserva. Já tem 90 e tal anos, esse meu tio, e eu tive sempre assim, tive muito respeitinho, não é? Aquela coisa de respeitar o fado, mas também tive sempre uma atitude meio punk em relação àquilo, tipo, como é que eu vou estragar aqui o ambiente, aqui este pessoal que está todo aqui a cantar o fado tudo direitinho, e eu tenho que de certa forma desarranjar isto e desfadistar isto. Daí desfado. Tu também, como eu disse há bocado, trabalhaste com a Lena D'Água, e de alguma forma contribuíste para que ela voltasse a ressurgir com este Desalmadamente, este disco. Cumpriu-se um sonho de criança. Eu pergunto isto porque a Lena D'Água, para nós que crescemos nos anos 80, era se calhar uma figura, mesmo que a voz dela estava na nossa memória, mesmo que não a ouvíssemos durante 20 anos, íamos conseguir reconhecer, quer dizer, a voz dela ainda por cima está aí. É impressionante como ela conseguiu manter a voz dela incrível até hoje, não é? Mas era um sonho que tu tinhas. Como é que isto se... Eu sei que houve a questão do Festival da Canção pelo meio, isto proporcionou-se desta forma. Sim, a voz da Lena é única. Não há... Tu ouves 2 segundos da voz dela e é a Lena. Aquilo que aconteceu foi uma conjugação de fatores, e também lá está. Eu tive sempre esta ideia de era giro fazer qualquer coisa para a Lena. Ela chegou a ter conversa comigo, eu ainda não a conhecia. Ela disse: gostava de ter umas canções tuas, e de repente, e aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto de criar há quem faça essa comparação. É como um alfaiate, olha para um corpo e molda e faz um fato à medida para a pessoa. E eu gosto de fazer isso nos trabalhos que faço. E então com a Lena foi um pouco isso. E depois, além de... ela é incrível. Tivemos agora... estamos a preparar um novo disco. E ela já está gravado, estamos em fase de misturas. E ela canta de uma forma incrível. Porque tivemos a trabalhar com o Nelson Carvalho, que já gravou milhares de vozes femininas, e estávamos todos sentados na regia e a Helena estava a cantar na sala e estava tudo... como é que é possível? Que voz, que incrível. Ela grava um take e depois grava o outro. Depois o outro ela a dobrar vozes é uma coisa incrível, porque
faz um segundo take igualzinho ao que fez anterior, com as respirações, tudo, pá, que é super difícil, não é só, é uma virtuosa. E depois tu ouves e parece uma miúda de 16 anos a cantar, pá, é assim. E lá está, a Lena é super jovial, também tem esse lado. Está no espírito dela, não é? Reflete-se na voz. Ela é assim, e é jovial, e é uma pessoa super. Que a mim permite-me um tipo de composição que eu não consigo fazer com outras pessoas, não é? Porque as canções que eu faço para a Lena dificilmente encontravam expressão noutra voz. Mas é engraçado porque eu lembrei-me, eu estava a ouvir o Corridinho Português e ao escutar aqueles opá, eu lembrei-me da letra, pois o opá, porque era uma coisa que eu também digo muito opá, que é opá, as palavras, às vezes uma mensagem que escrevo opá. E pronto, mas sim, está lá o opá. O opá é uma das canções, é a primeira canção do disco do Desalmadamente. Estamos há pouco a falar do fado, de estar aí enraizado em ti desde pequeno. Que músicas é que marcaram mais a tua infância e adolescência? Tu e o teu irmão tinham gostos partilhados ou lutavam para quem é que... Não tínhamos. O meu irmão era muito... Ele estudava no conservatório, música clássica, super habilidoso na guitarra, aquele repertório desde Leo Brauer até Vila Lobos, era assim muito, muito erudito. E eu ouvia punk, ouvia o grunge na altura que apareceu, era super fã, ouvia horas daquilo. E depois, a par disso, tínhamos assim umas paixões comuns que nos uniam, que era, por exemplo, houve lá este disco do Zeca Afonso. Incrível, um disco que tínhamos lá um melhor. Os meus pais um dia que tinham lá uma coletânea que era o melhor da Amália. Aquela voz não existia, não é? A gente ouvia aquela voz e ficámos tipo maravilhados a ouvir aquilo, mas miúdos, tipo, ao mesmo tempo que ouvíamos outras coisas também. Mas eu lembro-me tínhamos lá um disco do Sérgio Godinho também, que estávamos sempre a ouvir, e parece que não, as coisas foram se enraizando aqui, fazem parte também do nosso ADN, da vossa identidade. Mas ouvíamos muita coisa. Lembro de acordar de manhã com a rádio que os meus pais punham, que não sei se era a Rádio Clube Português, mas era assim uma coisa assim do género. E acordávamos sempre de manhã com umas flautas de pan e umas coisas meio exóticas. Se calhar o Carlos Guerreiro ainda esteve envolvido nisso. Mas eram coisas muito... Era muito giro, era tudo muito giro. Tu chegaste a estudar Engenharia Civil? Sim. Certo? Não, entrei, mas depois saí porque houve um episódio familiar que me fez. Nunca quiseste voltar a essa... Nunca enverdei, não. Ok. E o trabalho como argumentista para televisão é uma coisa que continuas a querer, a gostar de imaginar no futuro fazer alguma coisa, ou é algo que ficou aí em paz? Não, porque olha, foi uma descoberta gira e foi engraçado que ainda ontem estive com o Nuno Artur Silva, e que também foi daquelas pessoas que também me influenciou bastante. E aquilo foi um pouco a descoberta de um talento, porque eu entrei para a enfermagem, depois também, tipo, houve uma altura, entrei para a enfermagem e como a minha mãe tinha falecido na altura e para o meu pai era uma coisa difícil de gerir um negócio que ele tinha, eu disse, eu vou-te ajudar aqui nisto enquanto resolvo a minha vida, e vou fazer à noite vou fazer um curso que não é aquilo que se calhar eles queriam que eu fizesse, mas que em compensação de eu estar aqui a ajudar, vou fazer este curso, que foi um curso que era um curso de escrita para cinema e televisão, que era a aula do risco, onde me cruzei com muita gente que hoje está aí que hoje está aí a fazer trabalhos engraçados. E na altura eu tirei esse curso e o António Pinho, da Companhia das Ideias, também era um escritor de canções, e eu na altura estava longe de pensar que ia escrever canções. Foi ele que criou o Avô Cantigas, por exemplo. Ele convidou-me para trabalhar com ele, porque li umas coisas minhas e pronto, e foi convidado, e comecei a escrever para a Marina Mota
comecei a fazer essa brincadeira, mas depois a música já estava ali o bichinho. E de repente foi um bicho que se tornou assim um monstro e foi comendo tudo o resto à volta. Mas pronto, foi giro. Olha, foi uma experiência muito gira. Conheci a minha esposa neste trabalho e acabo por ter feito muitos amigos que ainda hoje partilho histórias e é giro. Agora, para terminar esta fase da conversa do posto emissor, tu já falaste disso há pouco. Vocês têm uma série de concertos marcados para daqui a um mês, começa daqui a um mês mais ou menos. Como é que estão a decorrer estes preparativos? Como é que está a ser esta tradução destas canções de estúdio para um formato que será sem rede ao vivo? Não é? Sem rede. Há sempre um compromisso, não há? Aqui muitas camadas, a música tem muitas camadas e aqui não vai ser possível ter essas camadas todas. Vai haver aqui um compromisso, mas está a ser giro, está a ser muito engraçado. Ao mesmo tempo também o que acontece aí é que o disco tem, as canções não chegam para um concerto, tivemos que juntar mais canções. Eu escrevi mais algumas canções e já estamos a trabalhar as novas para o concerto. Mas está a ser muito divertido e estamos a sentir as canções a crescerem noutro sentido, não é? Porque depois isto vai ser outra coisa, claro. O elemento público vai ser, mas está a ser muito divertido e estamos a encontrar o nosso lugar. Pronto, é engraçado porque esse processo de construir mais canções quebra um pouco aquele ciclo que muitos músicos a dada altura se queixam um pouco, que é ter um disco e depois vou para o palco, e depois é outro disco e depois é para o palco. Sim. Conseguem subverter aí um pouco essa ideia do ciclo, porque de repente já há mais canções a acrescentarem. E depois dá uma pica, sabes? Tipo, com este pessoal é assim dá-me uma vontade imensa de pensar em mais coisas e eu acho que há ali um espaço e há ali um conceito e que ainda descobri ali uma mina de canções para escavar. Neste quarto tão pequeno que eu pensava ser só meu, e filtra-se um tal veneno que é a solidão e eu, infiltra-se um tal veneno. No primeiro episódio de 2024 do Posto Emissor, Carminho falou-nos sobre a sua experiência no filme Pobres Criaturas, do realizador grego Yorgos Lanthimos. Regresso agora a este assunto porque a banda sonora, da qual faz parte o fado O Quarto, foi nomeada para os Oscars na categoria de banda sonora original. O compositor Jerskin Fendrix, responsável pela música do filme, concorre com John Williams pela banda sonora de Indiana Jones e o Marcador do Destino, Laura Karpman por American Fiction, Robbie Robertson por Assassinos da Lua das Flores e Ludwig Göransson por Oppenheimer. Ao lado de O Quarto, posteriormente gravado numa outra versão para o álbum Portuguesa, surgem na banda sonora de Pobres Criaturas outros temas alusivos a Portugal, casos de Lisbon e Portuguese Dance. Segundo Carminho, que também participa no filme, cantando e tocando guitarra portuguesa, a cidade de Lisboa foi recriada num estúdio em Budapeste. Pedro Abrunhosa anunciou esta semana 2 concertos especiais de celebração de 30 anos do histórico álbum Viagens. Sobe ao palco da Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota no Porto, a 8 de novembro, e ao palco da Altice Arena em Lisboa, a 23 de novembro. Segundo o músico, estes espetáculos não constituem a celebração do passado. Trata-se de mergulhar no futuro, transformando os sons do que já foi numa jornada ao que será. Viagens, editado em 1994 e eleito pela Blitz melhor álbum da década de 90, incluía os sucessos Não Posso Mais, Tudo o que eu te dou e É Preciso Ter Calma.
O trio The Smile, a outra banda de Tom York e Johnny Greenwood, com o baterista Tom Skinner, edita esta sexta o novo álbum Wall of Eyes. E nós, a reboque disso, resolvemos regressar ao repertório dos Radiohead para eleger as 20 melhores canções do grupo britânico. Em exclusivo no site Blitz, pode consultar a lista completa com escolhas que percorrem todos os álbuns dos Radiohead, mas também alguns lados B, raridades e até uma versão ao vivo. Entre as 20 canções, às quais adicionamos uma menção honrosa, estão as inescapáveis Paranoid Android e Fake Plastic Trees, junto com o hino Creep, o mergulho a fundo nas eletrónicas Idiotech e True Love Waits, uma canção que após 2 décadas encontrou finalmente o arranjo perfeito no álbum A Moon-Shaped Pool de 2016. Segundo o baterista Philip Selway, os Radiohead poderão regressar ao estúdio em breve. Outro exclusivo que pode ser lido no site da Blitz é a reportagem do Chapada Fest, evento dedicado ao grindcore, género musical nascido da fusão entre o death metal e o punk, assinada por Paulo André Cecílio e Rita Carmo. A edição do 10º aniversário, que se realizou no passado fim de semana no RCA Club, em Lisboa, teve como cabeças de cartaz os britânicos Einal Nathrak, mas contou também com atuações dos portugueses Bleeding Display e Serrabulho, entre outros. Ainda no site da Blitz, debruçamos-nos sobre Saviors, o novo álbum dos norte-americanos Green Day. Editado no ano em que Dookie, disco que os atirou para a ribalta, completa 30 anos, e em que American Idiot, aquele em que se atiraram à goela da América de George W. Bush, celebra 20, Saviors afirma-se como um novo manifesto de resistência punk. Contamos a sua história e detemos-nos nas palavras do vocalista Billy Joe Armstrong sobre a canção The American Dream is Killing Me, que resumem a mensagem do disco. O tradicional sonho americano não resulta para muitas pessoas, na verdade faz mal a muita gente. A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Antes de deixar as habituais sugestões de concertos para a próxima semana, avanço as datas de apresentação do álbum homónimo de estreia de Cara de Espelho, o novo grupo de Pedro da Silva Martins, nosso convidado esta semana. A 24 de fevereiro atuam no Teatro Circo, em Braga, a 2 de março no Cineteatro Loletano, em Lolé, a 5 de março no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e a 16 de março na Casa da Música, no Porto. Já esta quinta, 25 de janeiro, os Man Eater dão um concerto no Lux, em Lisboa. Na sexta, dia 26, David Fonseca sobe ao palco do Centro Cultural das Caldas da Rainha e Buba Espinho ao do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O festival Microsons, no Cineteatro São João, em Palmela, arranca também na sexta com concertos de J.P. Simões, Vicente Palma e Ana Lua Caiano, terminando no sábado com atuações de Virgem Suta, Adessa e André Gago. Ainda no sábado, 27 de janeiro, Gisela João canta no Museu do Carro Elétrico, no Porto. Os Lanterns on the Lake dão concerto na Sala Moco, também no Porto. Legendary Tigerman atua no Teatro Municipal da Guarda. André Henriques dos Linda Martini apresenta-se em nome próprio no Convento de São Francisco, em Coimbra. Carolina Deslandes canta no Cineteatro Avenida, em Castelo Branco. E Peruca atua no Coliseu do Porto. A festa que virou festival O Salgado faz anos regressa ao Maus Hábitos, no Porto. Igualmente a 27 de janeiro, contando com atuações de O Gajo, Ana Lua Caiano ou Cobra Fuma. Arranca também a 27 de janeiro, no Teatro Municipal de Vila Real, a digressão do brasileiro Tim Bernardes, que segue depois para o Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, a 28 de janeiro, o Coliseu do Porto a 31 de janeiro e Coliseu de Lisboa a 1 e 2 de fevereiro. A fadista Lina apresenta o novo álbum Fado Camões no Teatro da Trindade, em Lisboa, a 30 de janeiro. Os Best Youth tocam o novo Every When, na Casa da Música, a 31 de janeiro. E Euclides atua no Tivoli, em Lisboa, a 1 de fevereiro. Crava a unha, carne, pele e osso, ferro dente, sedente no pescoço, político antropófago. Na TV o banquete, no palanque, na regi querem sangue, pedem sangue, e em casa num sarcófago. A senhora olha. Em
Encerramos assim mais um episódio do Posto Emissor. Agradeço de novo ao Pedro da Silva Martins, dos Cara de Espelho, por ter estado aqui à conversa comigo. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, nós terminamos com uma leitura do nosso convidado. Pedro, o que é que nos vais ler? Vou ler Os Eunucos, de José Afonso, mais conhecido como Zeca Afonso. Os eunucos. Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme, são venais. E quando os mais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Em tudo são verdugos, mais ou menos, no jardim dos haréns, os principais. E quando os pais são feitos em torresmos, não matam os tiranos, pedem mais. Suportam toda a dor na calmaria, da olímpica visão dos samurais. Havia um dono a mais na satrapia, mas foi lançado à cova dos chacais. Em vénias, malabares à luz do dia, lambuzam de saliva os maiorais. E quando os mais são feitos em fatias, não matam os tiranos, pedem mais. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.